volta com a nossa enquete. Olha só, qual é o principal motivo para o início tão ruim do São Paulo no Brasileirão? Era para ser unanimidade, mas sempre tem alguém que vota contra, né? Votou em outra aí. Mas tudo bem, então vamos lá. Quase foi unanimidade essa enquete hoje. Os desfalques de Dani Alves e Benítez, a falta de opções no elenco ou o nível dos adversários no Brasileirão, é isso? No Brasileirão 2021. Quer dizer, o Paulista foi muito fácil e agora o Brasileirão é outra realidade? Qual é o motivo que faz esse desempenho tão ruim do São Paulo nesse início do Brasileirão? Vote no site. E agora a palavra é sua, Celso Cardoso. Bom, boa noite Mila, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na verdade, a pergunta é qual o principal motivo, que para mim, todos esses são motivos da péssima performance do São Paulo nesse início do Brasileirão. Os adversários são mais difíceis, faltam opções no elenco, isso indiscutivelmente, mas para mim a principal razão é a ausência mesmo do Daniel Alves e do Benítez. Dois jogadores fazem muita falta, especialmente o Benítez na organização das jogadas. O São Paulo não tem nenhum outro jogador com essa capacidade de criação. É o mesmo São Paulo do ano passado, que também pode ser do mesmo problema. E com o Benítez em campo, o São Paulo tinha mais opções além do tiro de fora da área. Então eu fico com a alternativa A, ou a primeira opção. A primeira opção. Muito bem. Miller, o que você acha? Põe para o Miller na tela, diretor, que senão ele não sabe quais são as opções. Não, eu sei. Já sabe? Esse homem é uma bala. Fala, Miller. Olha lá, desfalques do do Dani Alves e do Benítez, a falta de opções no elenco ou o nível dos adversários? É claro que as três opções, elas são cabíveis, né, Celso? Elas cabem, né? Nessa deficiência do São Paulo. Muito fácil, de início de brasileiro. Mas eu vou ficar com a terceira, Michele. Acho que o nível do Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com o nível do Campeonato Paulista. Eu sempre disse isso aqui durante o Campeonato Paulista, que o São Paulo sobrou no Paulistão. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele está devendo, né? Pega, tudo bem, amanhã o adversário, o último colocado, a Chapecoense, time fraco, tem que ganhar dentro de casa, independente do desfalque, hein, Celso? Mas eu acho que essa terceira opção, Michele, o nível do Campeonato Brasileiro é maior que o nível do São Paulo. É outro, né? Exatamente. É outro patamar. É outro patamar, é isso aí. Muito bem. Volta lá no site gazetesportiva.com, por esse QR Code você entra rapidinho e manda seu WhatsApp, 11 99479 1633, para ganhar a caneca. Fala que você quer a caneca. Se você não falar que quer a caneca e votar na enquete, não vai ganhar, tá bom? Para ajudar a entender esse momento de São Paulo, vamos lá para o CCT da Barra Funda com o nosso querido Osmar Garrafa. Aí, nos bastidores do clube, Garrafa, já conseguiram encontrar a causa desse mau começo de campeonato? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Miller e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Aqui do lado de dentro existe sim uma preocupação, não há também um grande desespero. Ontem o Crespo até falava aqui no Gazeta Esportiva que o Campeonato Brasileiro não é uma corrida de tiro curto, é sim uma maratona. O começo não foi bom, mas há tempo para a recuperação. E há algumas explicações, como foi destacada, lógico que na enquete, o São Paulo, neste Campeonato Brasileiro, ele muda de patamar em relação aos adversários. Não venceu nenhuma das 3 partidas disputadas até aqui. Empatou na estreia com o Fluminense 0-0, um jogo que poderia muito bem ter perdido pelo que rendeu. Depois perdeu para o Atlético Goianiense 1-0 jogando fora. E no último final de semana perdeu para um dos favoritos, o Atlético Mineiro. E nessas 3 partidas, além de não ter vencido, não marcou um único gol. O técnico Hernan Crespo, ele também não contou no Campeonato Brasileiro, vale ressaltar, com força máxima em nenhuma das partidas. Mas como já foi discutido aí entre o Celso e o Miller, e eu também até penso um pouquinho muito sobre esses dois desfalques, chamam muito a atenção, né? O Daniel Alves e o Benítez estavam sendo o coração do São Paulo no Campeonato Paulista. Já no primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras, eles se machucaram e ficaram de fora. O técnico Crespo, depois da partida contra o Atlético, falou se o time está sentindo muito a ausência desses dois jogadores. Vamos acompanhar. Precisamos absolutamente de todos. Seguramente falar de Dani ou falar de Martín em um momento depois de uma derrota é pouco elegante e não acho que seja uma coisa justa carregar com uma mochila assim importante como salvadores de São Paulo. Sí, muy importantes, sí, faltan, normal, son jugadores que
pero al mismo tiempo tenemos otros jugadores que lamentablemente no pudimos lograr la victoria, entonces las ausencias parecen más pesadas. Michele, o Crespo tem adotado esse discurso, né? Um discurso do politicamente correto, simpático, não expondo os jogadores e, claro, ele não quis polemizar a ausência do Benítez e também do Daniel Alves, mas sabe sim que esses dois jogadores fazem muita falta e vão fazer falta, inclusive, para a partida de amanhã contra a Chape. Eu volto daqui a pouquinho para falar da montagem do time do São Paulo. Começou há pouco aqui a concentração. O Gabriel Sara deve morar aqui ao meu lado, no mesmo prédio do Alexandre Silvestre, que ele chegou há pouco a pé aqui no CT para concentração, né? Amanhã o último trabalho e daqui a pouquinho a gente fala do time. Existe uma dúvida, hein? O Crespo pode, atenção, abandonar o esquema com 3 zagueiros para o jogo de amanhã. Eu explico já já na minha próxima participação, Michele. Muito bem, Osmar Garrafa. Celso Cardoso. Bom, sobre essa possibilidade de mudança, eu até entendo as razões, mas a gente vai guardar para quando o Garrafa falar sobre o tema. A respeito da postura do Crespo, ele está protegendo o elenco dele, né? Não tem por que ele falar assim, tem 2 jogadores que estão fazendo muita falta mesmo, até porque ele desprestigia comandados que ele precisa dessas pessoas, né? Desses profissionais. Então não faz sentido. Desmerece. Exato. Então não é papel dele mesmo. A gente fala, Crespo, fica à vontade, fica tranquilo. Olha, Michele, se você ouviu direito a entrevista do Crespo, ele se contradizeu com suas próprias palavras, até porque ele disse assim, não, é pesado falar isso, mas fazem falta? Faz. São importantes? São. Quer dizer, em outras palavras, fazem falta. Claro que faz falta. Só que tem uma coisa, o Campeonato Brasileiro, esta gangorra, não dá tempo do jogador lamentar, muito menos de comemorar. Amanhã tem jogo contra a Chapecoense, que é o pior time do Campeonato Brasileiro. E nem sei porque subiu para a Série A. Nós sabemos disso, tecnicamente é um time muito fraco. Só que o São Paulo, mesmo um desfalque, já faz muita diferença na prática do time quando a bola começa a rolar. Então, Michele, eu acredito que, por outro lado, se o Crespo abandonar os 3, 4, 5 zagueiros, ele não faz mais que obrigação. Muito bem. E agora, Chico Lang, bem-vindo de volta aqui com a gente no Gazeta Esportiva, meu querido. Você tá bem, Chicão? Tô bem, graças a Deus, e vocês aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ô Chico, o que acontece com o São Paulo nesse começo de campeonato, depois de fazer um belíssimo campeonato paulista? Olha, Michele, a realidade, na minha opinião, é uma só. O São Paulo tem um time, mas não tem um elenco. Isso que dá para a gente entender dessa caída técnica, né, do São Paulo, do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro. Então, isso já aconteceu com outras equipes no passado, né? Com o Corinthians, o Carille, por exemplo, que, por sorte, os jogadores não se machucavam tanto, né? Porque tinha lá um departamento que cuidava muito bem dessas coisas. Agora, no São Paulo, os jogadores-chave, eles estão contundidos a toda hora. E com problemas musculares, exatamente porque estão mais velhos, né? Esse que é o problema de você contratar um elenco, tentar mesclar juventude com experiência. E o São Paulo, então, tem um time, mas não tem um elenco. Eu me lembro muito bem, e o pior de tudo é que esse pessoal que entra no São Paulo entra desconcentrado. Eu me lembro muito bem do Miller jogando, eu não me recordo de um jogo do Miller que o Miller tenha entrado desconcentrado em campo. Tanto é verdade que o técnico às vezes mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Porque é ele que tinha que resolver dentro de campo o melhor caminho para chegar ao gol, ajudar os companheiros, né? Então o Miller sempre estava concentrado. O pessoal falava, esse garoto aí é desligado uma ova. Ele estava sempre concentrado, sempre fazia o dele, sempre dava passe. E agora, não é o caso desses garotos do São Paulo. Então, daí eu tiro essa conclusão, infelizmente. O São Paulo tem um time, mas não tem elenco. Pois é, hoje para concentrar mesmo o jogador tinha que concentrar sem o WhatsApp. Michele, agora tem um detalhe interessante, é o seguinte, o São Paulo, o Casares contratou 6 atacantes, 6 reforços, sim, tudo acima de 30. Sim. O problema do acima de 30 são 2. Primeiro, você tem que colocar, o Tele fazia isso,
colocava o Cerezo, você lembra disso? Sim. Em jogos pontuais, ou seja, jogos importantes. Sim. Não quarta e domingo, toda quarta e domingo. Que não aguenta, né, Não Miller? aguenta, não tem dá. jeito. E outra, quando machuca, Michele? É um mês no departamento médico. Pois é.